A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade, falando ainda sobre o ministério pastoral, o pastoreio do rebanho. E hoje nós estaremos nos detendo na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Convido você a abrir sua Bíblia nessa carta. Primeira carta de Pedro. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. A palavra de Deus nos diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande é o Senhor é o pastor de Israel, guarda de Israel, pastor da tua igreja, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado, pela direção do teu Espírito, ó Deus, sobre as nossas vidas. Te louvamos e agradecemos o privilégio de estarmos nesta manhã de domingo na casa do Senhor, nesta casa de oração, para juntos adorarmos o Senhor e meditarmos na tua santa e bendita palavra, Senhor, que é alimento para as nossas almas. Sê conosco nesta hora, sê com os professores das classes de crianças também, de adolescentes, dando direção, nos abençoando ricamente, ó Deus, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, temos ouvido já nesses domingos passados também, a respeito do ministério pastoral, o pastor Jaime estava expondo. Hoje nós estaremos, esse domingo e o próximo, meditando nesta carta, nesses 4 primeiros versículos. Que é a importância de pensarmos sobre o ministério pastoral? Quando nós olhamos assim, o evangelicalismo, não só no Brasil, mas também fora, nós vemos também nos últimos anos uma preocupação às vezes dos pastores, ou uma crise, às vezes nas igrejas, em relação principalmente aos pastores. Nós vemos uma preocupação muito grande com títulos, com nomenclaturas, inovações. Vemos, na medida em que cresce a preocupação com títulos, com novos títulos, ao mesmo tempo cresce também os escândalos com respeito à vida, somente na área financeira e na área moral de muitos líderes de igrejas. Diante desse quadro, nós, sem falar nisso, nós vemos também, fora essa questão, nós vemos também o surgimento, muitas vezes, não assim de igrejas, mas muitas vezes o crescimento, o aparecimento, o surgimento de empresas, cujo poder está nas mãos de uma só pessoa e cujo interesse não é a glória de Deus e nem a segurança espiritual do rebanho, mas, como Paulo disse, muitas vezes a preocupação com o próprio ventre. Diante desse quadro, nós nos deparamos aqui com essa passagem da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, que nós vemos aqui, no caso, surgindo nessa carta, ou essa passagem, que surge do coração de um pastor cujo coração humilde revela essa preocupação com a glória de Deus e com o bem-estar espiritual do rebanho. É essa passagem que nós estaremos considerando. E nós vamos ver, então, observando nessa passagem, pelo menos, vamos ver 4 observações. Primeiro, a humilde autoapresentação de Pedro.
Depois veremos a excelente atribuição de Pedro. Depois veremos as graciosas diretrizes do pastor. E por último, veremos a graciosa recompensa do bom pastoreio. Nosso texto, ele começa aí no versículo 1, quando ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo. E aí ele vai e traz ali o que ele pede com respeito ao pastoreio. Contexto aqui anterior, o apóstolo Pedro estava se dirigindo à igreja em geral, que estava sofrendo tribulações, perseguições, e ele então passa a encorajar aqueles irmãos, mostrando também que tudo aquilo se revelava como um juízo também de Deus. No capítulo 4, verso 17, ele vai dizer que se esse juízo começa pela casa de Deus, quanto mais aqueles que estão fora. Então o apóstolo Pedro, depois de encorajar esses irmãos, trazendo também ali, principalmente a pessoa de Cristo Jesus e seus sofrimentos, ele agora começa no capítulo 5 a se dirigir a esses líderes agora, aos presbíteros ou aos anciãos, pastores daquela igreja. E quando Pedro se dirige a esses presbíteros, nós vemos a revelação da humildade desse pastor. Nós veremos aí em primeiro lugar, então, observaremos a humilde autoapresentação de Pedro. Versículo diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Pedro se apresenta, então, com uma humilde petição. Pedro, ele é um apóstolo de Cristo, ele é uma das colunas da igreja, andou com o Senhor Jesus durante 3 anos, é uma pessoa proeminente ali na igreja primitiva. No entanto, quando ele se dirige a esses pastores, ele não se apresenta com autoritarismo, ele não se apresenta como alguém dominador. Antes, ele se apresenta a eles com essa linguagem tão humilde, tão simples, gentil. Ele não ordena, ele não exige. Ele diz: rogo, eu peço a vocês. É claro que quando Pedro está dizendo a eles: olha, eu peço a vocês, pastores, para fazer tal e tal coisa, é claro que ele tem autoridade para estar dizendo o que ele está dizendo. Mas a maneira como ele se dirige a esses pastores não é de uma maneira arrogante, não é com autoritarismo. Ele se dirige a eles dizendo: eu rogo a vocês, eu peço a vocês. É interessante porque essa postura de humildade, tudo o que Pedro vai dizer a partir daí está impregnado com esse sentimento. Tudo que ele vai encorajar esses pastores está permeado desse sentimento de humildade, né? de gentileza, de amor. É assim que Pedro ele se apresenta primeiramente nessa carta, aqui se direcionando aos líderes, com esta humilde petição. Não é? E aí, em segundo lugar, Pedro se apresenta também no nível dos pastores. Ele diz, verso 1 ainda: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Então, Pedro, já vimos que ele é apóstolo, ele é reputado como coluna da igreja, ali também. Todo o seu andar com o Senhor Jesus, toda a autoridade que ele tem, o respeito que ele tem, que a igreja tem por Pedro. No entanto, o apóstolo Pedro, quando se dirige a esses pastores, além dessa linguagem tão humilde que ele usa em rogar a eles para fazer o que ele está dizendo, ele se apresenta a eles no nível deles, no mesmo nível que eles. Pedro, ele, apesar de ser apóstolo, ele também é presbítero. O pastor Jaime já explicou aqui, em outra ocasião, o significado da palavra presbítero, que é ancião. A sinônima dela, que é bispo, tem a ver com a superintendência, a supervisão do povo de Deus. Mas presbítero é essa característica de alguém mais velho, mais maduro, capaz de dirigir o rebanho.
Então Pedro, apesar de ser apóstolo, ele é também um presbítero e ancião. E é nessa categoria de ancião, é nessa categoria de presbítero que ele se dirige aos demais líderes da igreja. Ou seja, novamente aqui, o apóstolo Pedro, ele revela essa humildade. Quando olhamos para essa postura do apóstolo Pedro na sua apresentação aos presbíteros, você percebe que essa é a marca dos grandes homens de Deus, a marca dos grandes líderes do Senhor. Humildade, essa é a característica. No mundo, o que atrai muitas vezes, ou o que marca os grandes líderes seculares, não é essa característica. Muitas vezes nós, quando ouvimos sobre liderança, enfim, secular, muitas vezes, você tem aquela marca da agressividade, não no sentido da violência, mas da agressividade, alguém agressivo no que está fazendo. A maneira como se porta, a maneira como se fala. A autoridade no sentido, muitas vezes, da agressividade, da ousadia no sentido de, muitas vezes, não na questão do serviço, não na questão da submissão. A marca dos grandes homens de Deus é essa humildade. Pessoas grandes na Bíblia são pessoas de uma característica humilde. Quando você olha para João Batista, por exemplo, quando perguntavam para João Batista se ele era o Messias, João Batista dizia, a resposta dele era, eu não sou o Messias, eu sou a voz que clama no deserto. Essa era a resposta dele. Quando comparava o seu ministério com o Senhor Jesus, ele dizia, olha, ele é o noivo, eu sou só o amigo do noivo. Quem tem a noiva é o noivo, eu sou só o amigo. Quando os seus discípulos chegaram com ele e disseram que aquele homem que ele tinha batizado, que era Jesus, estava fazendo mais discípulos do que ele, a resposta dele qual foi? Importa que ele cresça e que eu diminua. Esse era um grande homem. E é interessante porque não foram os seus lábios que o louvaram, mas foram os lábios do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que vai dizer sobre ele, ninguém nascido de mulher é maior que João Batista. Então, a Bíblia fala isso, né? Não sejam os teus lábios que te louvem, e sim os de outrem. E, de fato, essa é a marca dos grandes homens de Deus na Escritura, a humildade. E é assim que Pedro se auto-apresenta, se dirige aos demais líderes, com uma petição humilde, no mesmo nível deles. Eu não sei se você já viu isso, já pôde testemunhar, já vi isso muitas vezes. Quando as pessoas aí fora muitas vezes perguntam o nome de um pastor, ele diz, a gente pergunta, qual é o seu nome? Ele diz, sou pastor fulano de tal. Ele responde com o título, ele não responde com o seu nome. O título primeiro vem na frente, depois o nome. Como é seu nome? Apóstolo fulano de tal. Como é seu nome? Bispo fulano de tal. Quando deveria dizer assim, olha, meu nome é fulano de tal. Eu sou pastor na igreja tal. Há uma preocupação, muitas vezes, no evangelicalismo brasileiro, com esse título, com os títulos, com nomenclaturas. Não é suficiente mais, por exemplo, é claro que nós já temos até, já há muitos anos atrás já tem se presenciado isso, mas não é suficiente uma pessoa ser pastor. Depois parece que esse nome ficou tão desgastado, parece que não tinha tanta importância e agora era necessário que se buscasse uma nova nomenclatura. Agora fulano é apóstolo. E aí depois parece que apóstolo não ficou, parece que também já estava ultrapassado, agora precisa ter uma outra nomenclatura, agora tem que ser pai apóstolo. É sério mesmo. E aí parece que pai apóstolo já não era tão suficiente. Agora tinha que ser arcanjo. E parece que depois arcanjo não era mais tão suficiente, e assim vai. E aí vai para bispo, para ser bispo, e daqui a pouco temos lá um semideus. Alguém, é o que a Bíblia... E na verdade o rumo é esse, né? Porque o rumo é chegar naquele que se assentará no trono como se fosse Deus.
querendo receber a honra que pertence ao Senhor. Tudo isso revela uma preocupação com a imagem, com a reputação, revela arrogância, revela prepotência, soberba e revela vanglória. Quando olhamos para o Senhor Jesus, você olha nos evangelhos, como que Jesus se auto-apresentava? Não como o Senhor dos Exércitos, mas ele dizia, o Filho do Homem. Era assim que ele se auto-apresentava, como o Filho do Homem. Quando olhamos para o Senhor e perguntamos como foi que Deus, ele veio até nós, como foi que ele veio falar conosco. João, no seu evangelho, vai dizer que o verbo que estava na eternidade, desde o princípio com Deus, agora se faz carne. Se fez homem e veio habitar entre nós. Ele veio no mesmo nível. Ele veio para tratar com os homens no mesmo nível. Ele venceu o pecado, diz a Bíblia, na cruz, na carne, como homem. Ou seja, o próprio Deus dá um exemplo aos pastores do nosso século, como é que de fato eles devem se dirigir ao rebanho, se dirigir à igreja, se dirigir a outros líderes. Não são como semideuses, não são como pessoas extraordinárias. Deus se fez homem, a segunda pessoa da Trindade, e veio habitar entre nós. Foi assim que ele andou entre nós, foi assim que ele tratou com os homens, no mesmo nível. Em terceiro lugar, Pedro se apresenta como testemunha do Senhor e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Perceba que Pedro, ele não se apresenta como testemunha dos milagres, porque ele viu muitos milagres durante 3 anos andando com o Senhor Jesus. Ele não se apresenta como uma testemunha da ressurreição, que viu Cristo ressuscitado, mas ele se apresenta como uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele deixa em stand-by os sofrimentos, a ressurreição, ou os milagres, a ressurreição, e se detém no sofrimento. Eu sou testemunha dos sofrimentos. Isso é importante e é oportuno porque esses irmãos estavam passando por sofrimentos, passando por tribulações. E aqui estavam presbíteros, líderes da igreja, que tinham toda uma responsabilidade sobre si diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E nada melhor do que ouvir que o seu mestre também havia sofrido. O mestre pelo qual eles estavam servindo, ao qual eles estavam servindo, também havia sofrido. E o apóstolo Pedro esteve lá. Ele está dizendo, eu estive lá, eu sou testemunha dos seus sofrimentos. O Mateus, ele relata dizendo, mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Pedro esteve ali, mesmo que de longe, vendo as torturas, vendo toda a humilhação do seu Senhor. E certamente esteve ali vendo de longe o seu Senhor sendo crucificado na mais cruenta morte ali, e julgamento. Ele foi testemunha. Assim, eu vi meu Senhor sofrer. Eu vi o Senhor pelo qual vocês estão trabalhando sofrer. Mas não somente isso. O apóstolo Pedro também sofreu. Passava por tribulações. Mas há algo aqui muito valioso também, irmãos, que o teólogo Wayne Grudem, ele destaca. Ele diz o seguinte, por que ele também se coloca como testemunha dos sofrimentos? Ele diz, mas testemunha dos sofrimentos de Cristo traz diretamente a lembrança de Pedro e de qualquer um que conhecesse os detalhes da crucificação de Cristo, o episódio mais doloroso da vida de Pedro, pois nos lembramos exatamente do tipo de, ele põe entre aspas, de testemunha
que Pedro foi. Alguém a quem faltou coragem e que 3 vezes negou que ele próprio conhecesse Cristo. Interessante. Eu fui testemunha do sofrimento de Cristo. E também todo mundo que sabia o que aconteceu sabia que Pedro havia negado o Senhor. Viu os seus sofrimentos, mas quando perguntaram se ele era um deles, eu nem conheço esse homem. Pedro era um homem que também sofreu, um homem que também passou por momentos de falta de coragem, mas foi restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Pedro está então se apresentando como um ancião a esses homens, alguém que semelhante a eles, não um semideus, um supercrente, mas um homem redimido e chamado por Cristo para o ministério, que não somente viu o seu mestre sofrer, mas também enfrentava sofrimentos. Assim, Pedro os encoraja a recorrerem a Cristo nas lutas do seu ministério pastoral, no seu serviço. É interessante porque Tiago também, quando vai encorajar aqueles presbíteros na sua carta, ele toma o exemplo justamente das limitações de um grande homem de Deus. Lá em Tiago capítulo 5, verso 17, ele diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Está dizendo, olha, não pense que o que vocês estão passando, as deficiências de vocês, as limitações de vocês, só são vocês que têm. E que outros são melhores do que você. Não, ele vai trazer a imagem de um grande profeta do passado. Aquele homem que orou, que fez essas coisas tão tremendas, espetaculares, que fez prodígios com Deus, ele era como você. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos de medo, de pavor, de angústia. Aí ele diz, mas ele orou com instância, e o Senhor fez grandes coisas. A ideia é que esses homens dependiam também de Deus, dependiam do Senhor. Pedro se apresenta como uma testemunha dos sofrimentos do Senhor, que viu o seu mestre sofrer, que sofreu também, mas que também foi ajudado pelo Senhor em momentos difíceis de crise. Então, que encorajamento, né, para aqueles anciãos naqueles tempos de tribulação. 4º lugar, Pedro se apresenta como testemunha da glória futura, diz o texto, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. O apóstolo Pedro havia visto, vocês lembram, no Monte da Transfiguração, ele havia visto a glória de Cristo. Ele, Tiago e João naquela montanha. Eles presenciaram aquele momento em que Cristo estava reluzente, suas vestes eram brancas, como jamais qualquer potassa, né, havia lavado alguma veste. Eles viram aquela nuvem ali, ouviram a voz audível do Senhor dizendo, deixa meu filho, a ele ouvir. Tiveram uma experiência tremenda ali no monte, mas Pedro não destaca essa experiência. Ele não diz que ele foi testemunha da glória no Monte da Transfiguração, mas ele prefere dizer, apesar da sua experiência com o Senhor, ele prefere destacar e apontar para a glória futura que ele e os seus irmãos, colegas de ministério, iriam passar, iriam usufruir, iriam experimentar a glória que ia ser revelada em Cristo Jesus. É assim que ele se mostra. É interessante porque nessa carta de Pedro, nós observamos esse padrão recorrente. Primeiro o sofrimento, depois a glória. No capítulo 1, verso 6, Pedro diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sempre esse padrão, sofrimento, depois a glória. No capítulo 2, verso 21, ele diz, porquanto para isto mesmo foi chamados, ali falando sobre o sofrimento,
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele sofreu, morreu e ressuscitou em glória. No capítulo 4, versículo 13, Pedro diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Sempre esse padrão: sofrimento, depois a glória. A autoapresentação de Pedro, ela por si só é uma mensagem a todos os pastores, em todas as épocas, em todos os lugares. Ele revela o resultado do seu discipulado com Jesus Cristo, os 3 anos que ele andou com o Senhor, porque foi o mesmo Senhor que disse: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Estamos estudando nesses domingos a respeito do pastorado. Esse é o tipo de pastor que as igrejas do Senhor Jesus precisam. Não semideuses, não supercrentes, não apóstolos, não arcebispos. A igreja precisa de homens que sejam servos. Porque Jesus é o modelo, é o nosso modelo. Pedro está simplesmente aqui refletindo todo o seu discipulado com Jesus Cristo. Ele não força o que ele está dizendo, ele não força a sua atitude, é algo que extravasa dele, porque foi algo embebido pelo próprio Senhor Jesus. Durante 3 anos ele viu o seu mestre fazendo assim. Eu sou maior, quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Pois no meio de vocês eu sou quem serve. Ele não precisou dizer que ele era Deus. Pedro se auto-apresenta assim, com humildade. Esse é um pastor. Se como igreja queremos e precisamos, não só nós aqui, mas toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, nós precisamos corrigir a nossa visão sobre o que é o pastor. Quem a igreja precisa para liderar o rebanho? Não são milagreiros, são homens servos. Em segundo lugar, vejamos aqui a excelente atribuição de Pedro. Alguma pergunta até aqui, meus irmãos? Nós veremos apenas esses 2 pontos e no próximo domingo, se o Deus permitir, veremos os 2 últimos pontos dessa passagem. Não havendo perguntas, então vejamos aí a excelente atribuição de Pedro. Atribuição significa o dever que está ligado a uma função. É o dever que está ligado a um ofício, a um cargo. Ora, se pastor é uma função na casa de Deus, porque antes de ser pastor, um homem precisa ser ovelha, antes de ser pastor, um homem precisa ser convertido, antes de ser pastor, um homem precisa ser membro do corpo de Cristo, porque pastor é uma função na casa de Deus. Então, se pastor é uma função na casa de Deus, qual é a atribuição do pastor? Nosso texto nos mostra, então, que a atribuição do pastor é simples. A atribuição do pastor é pastorear. Mas, pastor, isso é óbvio. Parece muito simplista falar assim. Mas é incrível que, apesar de ser tão claro, o texto nos diz, quando ele vai, o seu pedido é esse: rogo a vocês, presbíteros, eu presbítero como vocês, 2 pontos: pastoreai o rebanho. Essa é a atribuição do pastor. Assim, pastor, mas eu sei disso, todo mundo aqui sabe disso. Isso é óbvio. Mas então por que nós não vemos pastores pastoreando? Por que ao invés de vermos muitas vezes o pastor
exercer ou realizar a sua atribuição, ele está como um líder de torcida, fazendo tudo muitas vezes, menos pastorear o rebanho. Nós veremos isso. Político também. Exatamente. Vamos já ver isso aí. Mas olha, é tão simples, tão claro como a água. Mas é incrível que algo tão claro um homem não faça. A atribuição do pastor é pastorear. Ele diz, pastoreai o rebanho, peço a vocês. Ele está rogando, eu peço a vocês, pastores, pastorei o rebanho. Essa palavra que Pedro usa, pastorear o rebanho, é a mesma palavra que o pastor dele, Jesus Cristo, o mestre dele, havia usado quando encontrou com ele após a ressurreição. Pedro, tu me amas? Ele diz, eu te amo, Senhor, pastoreia as minhas ovelhas. Essa palavra significa suprir o necessário para a necessidade da alma. Está bem. Segundo Strong, com relação aos animais, ovelhas, ali era suprir o alimento e tudo mais para elas. Em relação aos membros da igreja, é suprir o necessário para as necessidades da alma do povo de Deus. Jesus Cristo usa uma outra palavra nessa conversa com Pedro, quando ele diz, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Ele diz, apacenta os meus cordeiros. É uma outra palavra, sinônima de pastorear. Ela no grego são duas palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Primeiro ele diz apacenta, depois pastoreia. Essa palavra apacentar, ela denota o dever de um mestre cristão de prover por todos os meios possíveis a edificação do povo, dos membros da igreja. Então, essa foi a palavra que o Senhor Jesus havia dito para ele. Pastoreia, Pedro, as minhas ovelhas. Pedro está agora também extravasando isso aqui, ensinando o que ele aprendeu, está dizendo a esses presbíteros, eu peço a vocês, façam uma coisa, pastoreiem o rebanho. Pastoreiem o rebanho. Supram a necessidade da alma do rebanho. Depois nós voltaremos aqui a esse ponto. Segundo lugar, se a atribuição do pastor é pastorear, essa atribuição deve ser feita em submissão. Diz o nosso texto ainda, pastoreai o rebanho de quem? De Deus que há entre vós. Parece que quando você olha para esse texto, você está vendo aquele momento que Jesus está falando com Pedro. Jesus diz a mesma coisa, Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Esse pastoreio, essa atribuição que ele tem, ela é feita não por conta própria. O pastor não pode se arrogar ser o dono da igreja. O pastor não pode se arrogar ser o dono das ovelhas. Ele pastoreia em submissão ao Supremo Pastor. Que Pedro vai dizer aqui no versículo 4, quando ele diz, ora logo que o Supremo Pastor se manifestar, ou seja, o pastor-chefe. Ele é o pastor dos pastores, ele é o dono das ovelhas. Então esse pastoreio, ele é em submissão, o pastor não pode fazer o que dá na sua cabeça. E quando eu falo isso, eu falo com muito temor, irmãos, porque de fato eu também sou ser humano, sujeito a falhas, sujeito a erros, como o pastor Jaime. Então esse pastoreio, ele é feito, precisa ser feito com muito temor, porque as ovelhas não são dele e ele não comprou. As ovelhas pertencem a Deus e elas foram compradas por Deus por um preço alto. Senão, você lembra o que Paulo disse aos presbíteros também de outra igreja, ali em Éfeso? Paulo disse assim em Atos 20, 28, atendei por vós, ou seja, da mesma maneira que Pedro está aqui exortando esses pastores, que pastoreavam as igrejas da dispersão, Paulo também está lembrando aqui os pastores de uma igreja local, a igreja de Éfeso, dizendo, atendei por vós e por todo o rebanho
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, supervisores, para pastoreardes. A igreja de quem? A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Ou seja, cada ovelha do rebanho vale o sangue do Filho de Deus. Cada ovelha do rebanho é de valor inestimável. Então esse pastoreio, ele é feito em submissão. Essa atribuição que é pastorear, ela deve ser feita em submissão ao Supremo Pastor e com muito temor. Porque elas não pertencem a ele. Elas pertencem a Jesus. O preço que foi pago é muito caro. Como diz o salmista no Salmo 49:7, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Debaixo do céu, só pelo sangue de Cristo. Como diz também a Escritura, abaixo do céu nenhum nome foi dado pelo qual importa, entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, irmãos, paremos aqui por um momento e pensemos: se a atribuição do pastor é pastorear, é suprir o necessário para as almas, suprir o necessário para as necessidades da alma do povo de Deus, então, e essa foi a exortação de Jesus a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Essa é a atribuição do pastor, não é a outra. Se essa é a atribuição do pastor, então quão grande será o julgamento, meus irmãos, para os pastores que pastorearam a si mesmos. Nós temos aqui, talvez, em mente o quadro do evangelicalismo brasileiro. Nas redes sociais, tantos absurdos, igrejas lotadas, acusações, escândalos de pastores que pastoreiam a si mesmos. Quão grande será o julgamento para os pastores que, como o irmão Tiago disse aqui, usaram o rebanho como curral eleitoral. Você está prestando atenção no que acontece? Porque se a atribuição do pastor é pastorear, é suprir o necessário para as necessidades da alma, e ele usou o rebanho como curral eleitoral, o que se espera no fim para esse homem? Ou para esse colegiado de pastores? Se a atribuição é suprir o necessário para as necessidades da alma, quão grande será o julgamento para aqueles que usaram o rebanho como trampolim para a sua própria vanglória, para a sua promoção. Usaram o rebanho como rampa para o sucesso pessoal ou para o currículo deles. Então, quando você pensa nisso, você fica pensando assim: o que nós como pastores, ou o que esses pastores deveriam ouvir? Ou se há alguém entre nós aqui que de repente deseja ser pastor, pensa no ministério pastoral. A minha recomendação a mim mesmo, a outros pastores e a quem deseja ser pastor, é ouvir o que Tiago diz. Tiago, na sua carta, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. E aí ele diz a razão: sabendo que maior juízo havemos de ter, sofrer maior juízo. Olha o que Tiago está dizendo: não queiram ser mestres, muitos de vós, porque maior juízo. E ele diz assim: sabendo que receberemos maior juízo. Ele se inclui. Se um homem da envergadura de Tiago se inclui nisso, no sentido de, olha, precisamos ter muito temor.
porque o juízo é maior sobre nós. A Bíblia diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Qual a atribuição de um pastor? Por incrível que pareça, por tão simples que é pastorear. Não é entreter as pessoas. Não é entreter. Não é ser um animador de torcida. A cada domingo, gesticular e fazer aqui umas coreografias para as pessoas ficarem alegres, para poder passar o resto da semana. Não é. Ele não tem que inovar nada. E com que é que ele supre essa necessidade da alma? Paulo disse a um jovem pastor naquela época, a Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 3 coisas. Timóteo, te dedica a 3 coisas. Leia publicamente a Escritura, pregue a palavra, ensine a palavra. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não há nada para inventar. Não há nada para criar. E como o ser humano gosta de novidade. Não é errado novidades em tantas outras áreas, mas no que diz respeito ao ministério pastoral, não há nada novo para criar. Veja o que Paulo disse à igreja de Corinto, no capítulo 2, verso 2: porque decidi nada saber entre vós, decidi não saber nada, senão a Jesus Cristo e este crucificado. No capítulo 11, verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não tem nada novo. Eu não posso criar uma coisa nova no ministério pastoral. Pastor, mas a igreja tal faz isso, mas lá nos Estados Unidos a igreja faz assim. Diz, meus irmãos, mas Jesus não disse para fazer isso. A atribuição, o dever que está ligado à minha função, já está estabelecido pelo pastor-chefe, a quem eu vou prestar conta quando ele voltar. Quando ele exorta os pastores de Éfeso, ele diz: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Veja bem, essa palavra, quando ele diz jamais deixei, ela significa, segundo o exegeta Strong, significa retirar-se, voltar atrás, rebaixar, retroceder de uma pessoa tímida, retirar-se para dentro de si, isto é, ser tímido, defensivo, retraído, daqueles que por causa da sua timidez hesitam em declarar o que eles creem, daqueles que não estão dispostos a declarar por medo, evitar declarar, esconder, dissimular. Em outras palavras, o apóstolo Paulo jamais retrocedeu da sua atribuição. Jamais hesitou, jamais escondeu a mensagem. O que eu recebi é o que eu estou entregando. Decidi não saber nada a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Timóteo, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Até a minha chegada te dedica à leitura pública, à pregação e ao ensino. Ele não mandou entreter ninguém. Mas ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo cumpria essa sua atribuição, é interessante, ele mesmo declarava em 2 Coríntios 2,16: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Está dizendo o seguinte: quem é o homem que é capaz de ser pastor? Se esse homem está dizendo, quem é suficiente? Eu não sou suficiente para ser apóstolo, para ser pastor, é o que Paulo está dizendo. Quem é capaz disso? Às vezes, e quantas vezes eu já disse isso, dizia no interior muitas vezes, porque eu via as pessoas vindo, às vezes de bicicleta, na chuva, e outros vindo na pernada, e com guarda-chuva e tudo. E às vezes eu estava na igreja, vendo aqueles irmãos, todos ali reunidos. 'Não faz sentido'. 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 'Não faz
pecadores se reunirem para cantar juntos, para ouvir outro pecador redimido. Não faz sentido. Humanamente tem coisas melhores para se fazer do que se reunir e escutar domingo após domingo, um homem como eu. Paulo está dizendo, quem é suficiente para isso? Se é assim, você imagina então o pastor Jaime chegar aqui e começar da cabeça dele criar alguma outra coisa. Qual que eu cheguei, eu disse, pastor Jaime, eu sei a minha função, eu sou pastor auxiliar, vou caminhar com o senhor, eu não estou aqui para lhe dizer o que o senhor deve fazer, eu estou aqui para obedecer. No dia que o senhor chegar, eu só não estou com o senhor, no dia que o senhor chegar aqui e começar a ordenar a mulher pastora, quando o senhor começar a inventar alguma coisa aqui que não seja, nesse dia não conte comigo, mas até lá eu estou aqui, é sim senhor e não senhor. Estou com o senhor, quando o senhor estiver submisso à Escritura. Não dá para inventar nada, irmãos, porque cada ovelha vale o sangue de Cristo. Esta igreja, a igreja do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus. Uma vez, eu ouvi isso um tempo, mas uma vez, um encontro de obreiros, de missionários, aí tinha um pastor e disse assim, lá na minha igreja, eu falei, irmão, deixa eu ver sua mão aqui. Aí ele disse, eu peguei a mão dele assim, eu olhei uma, eu olhei a outra, rapaz, não tem nenhum buraco ainda não, não tem igreja não, irmão, não tem nenhum buraco nas tuas mãos. A igreja não é sua, ela pertence ao Senhor Jesus. Então Paulo cumpriu sua atribuição, mas dizia, quem é suficiente para estas coisas? Daí a importância de nós orarmos também pelo nosso pastor. Quem é capaz disso, irmão? Se não for pela graça? Somente o Senhor Jesus é o pastor supremo, perfeito das ovelhas. Ele é o sumo pastor. Durante o seu ministério, que durou 3 anos, ele proclamou as boas novas do reino, preparou seus apóstolos, se entregou pela igreja. Ele não perdeu tempo ensinando culinária para os pastores. Ele não perdeu tempo ensinando sobre política externa, política interna. Jesus não gastou 3 anos da vida dele ensinando para os pastores como ser rico em pouco tempo. Como é que anima uma igreja? Como é que faz crescer? Ele ensinou para eles, façam discípulos. Vou tornar vocês pescadores de homens. Não vou ensinar a vocês truques para encher uma igreja ou para manter membro numa igreja. Vou ensinar vocês a pescarem homens, a discipularem pessoas, a edificarem o corpo de Cristo. Paulo vai dizer aos Efésios, Deus deu pastores à igreja para aperfeiçoar o seu povo, para que eles possam então desenvolver o seu serviço, até que todos cheguemos à unidade, à maturidade. Foi para isto. Esse deveria ser o desejo e o apelo de todas as igrejas para os seus pastores. As igrejas entenderem o ministério pastoral, então elas deveriam olhar para os seus pastores, para os pseudo-apóstolos, e dizer assim, meu amigo, pastoreie o rebanho, não me entretenha, não esconda a mensagem de mim, não retroceda da sua atribuição, cumpra o seu dever, supra a necessidade das almas do povo de Deus, com a palavra de Deus. Se dedique ao seu ministério. Você não foi chamado para ser presidente da república, para ser prefeito, governador, vereador, deputado. Se você foi separado para ser pastor, seja pastor. Que o Senhor Deus nos dê graça, meus irmãos, para não perdermos de vista, algo tão simples, tão claro. O que nós queremos do nosso pastor? O que queremos daquele que estará pastoreando esta igreja? O que eu quero? Que ele continue pastoreando, suprindo a necessidade das nossas almas. Pela graça de Deus, porque Paulo diz,
Quem é suficiente para isso? Vamos orar, meus irmãos? Pai Celestial, quão misteriosa é a atuação da Tua graça, do Teu Espírito sobre a igreja do Senhor Jesus na terra. Não sabemos explicar, Senhor. Não sabemos explicar. Muitas vezes não faz sentido o que os crentes fazem a cada domingo, Senhor. Não faz sentido nem mesmo um homem deixar sonhos ou interesses para ser pastor à luz da Tua palavra. Não para pastorear a si mesmo, não para ganhar dinheiro, mas para servir e para estar preso a uma atribuição. Não faz sentido, Senhor, muitas vezes. Mas quando olhamos para a Tua palavra, olhamos para o Senhor Jesus, que é o pastor-chefe, que é o pastor da igreja, e que fez a igreja com esta estrutura, quis que ela funcionasse desta maneira. Ó Senhor, quem somos nós para questionarmos? Ao longo de 2000 anos, Tu tens sustentado a Tua igreja através do modelo que o Senhor Jesus deixou. Através dessa estrutura, Senhor. Homens fiéis instruindo outros homens para que esses instruam outros e assim sucessivamente até a volta do Senhor. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a termos sabedoria e discernimento para sabermos o que nós queremos. Que pela Tua graça queiramos aquilo que Tu queres, para a glória do Teu nome e para a edificação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.